Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 21 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira nós vamos avançar aí na nossa maratona de leitura bíblica, falando nesta sexta-feira de Salmos 135 e 136, além de 1 Crônicas, capítulo 5. O tema do devocional de hoje é: quem são os escolhidos? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, exatamente desta forma. Como saber que eu sou escolhido ou mais, né? Como você pode ter certeza que você é escolhido? Parece às vezes uma pretensão dizer, eu sou eleito, eu sou escolhido. Será que a Bíblia vai dar alguns parâmetros ou padrões que eu posso observar e a partir destes parâmetros, então, analisar a minha própria vida a partir deles? Podemos. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta sexta-feira. Mas, de imediato, deixe-me ler aqui um texto que vai dar aí origem à nossa conversa, que é 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. O cronista, no caso Esdras, Esdras é o possível autor de 1ª e 2ª Crônicas, exatamente uma maneira de não só relembrar o que aconteceu no passado com a nação de Israel, mas também de documentar quem seriam agora, ou quais seriam as linhagens que daria origem à restauração da nação de Israel depois do cativeiro babilônico. Então, a nação é toda desterrada, é toda levada embora no cativeiro babilônico, assírio, babilônico, e aí depois eles retornam durante o período do Império Persa, eles retornam e eles precisam documentar para saber quem são as linhagens, quem são as tribos, quem é de qual tribo e assim por diante. Desta vez, nesse documento das tribos, o cronista, como disse Esdras, vai falar das 3 ou das 2 tribos e meia que ficaram do outro lado do Jordão, as chamadas tribos da Transjordânia, aquelas tribos que não ultrapassaram o Jordão por outro lado. Quem são essas tribos? Rúben, Gade e Manassés. Isso acontece lá no período de Josué. E agora, por que Esdras está citando essas tribos? A esperança, óbvio, como alguém que aguarda a constituição territorial completa de Israel, constituição essa que nunca ocorreu, Esdras, como alguém que tinha esperança dessa restauração territorial da nação de Israel, Esdras, ele então relata essas tribos que foram as primeiras tribos a sofrer com o desterramento. Bom, estamos falando das tribos, estamos falando dessas tribos como eleitas, como Deus escolhe essas tribos, como Deus escolhe esse povo, como Deus escolhe essa nação, como Deus escolhe uma família, a família de Abraão. E a eleição desse povo nos leva a pensar na nossa própria eleição, porque o modus operandi de Deus continua o mesmo. Então, sobre a eleição, na verdade, a ideia hoje é falar como saber se sou eleito. A primeira coisa é: os eleitos evidenciam a sua eleição com frutos. Como saber se sou eleito? Os eleitos vão manifestar frutos evidentes e que são evidência da sua eleição. Eu quero até ler um texto aqui, que é 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Olha isso. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Então, Rúben
que era o primeiro filho, não foi alistado como primeiro filho exatamente por causa do seu comportamento. Ele revelou não ser o primogênito. Então, Rúben, ainda que tenha nascido como primogênito, ele não foi contado como primogênito por causa do seu comportamento. E aí, o que nós aprendemos com isso quando estamos falando de eleição? O eleito, ele não consegue viver uma vida dissoluta. Essa questão, ela precisa estar muito clara para todos nós, porque essa é uma crítica às vezes, quando nós falamos de eleição, alguém vem e critica dizendo o seguinte: bom, se eu sei que eu sou eleito, então eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Aí que está o detalhe. Aquele que é eleito, o comportamento dele vai ser como de alguém que é eleito. O comportamento dele vai ser como alguém que entende o quanto o pecado é ofensivo, e ele é tão ofensivo que levou Jesus para a cruz. Lembra que eu falei ontem que o eleito ouve o chamado e responde ao chamado? Quem é eleito vai ouvir a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho deve incluir a grande ofensa do pecado. E o que o pecado fez com Jesus na cruz? Um eleito tem clara visão sobre isso. Então ele não consegue viver uma vida dissoluta, porque ele sabe que o pecado trouxe grande prejuízo, para dizer o mínimo, né? Trouxe grande dor, sofrimento, àquele que o elegeu na cruz do Calvário. Então, o eleito não consegue viver uma vida dissoluta. Eu lembro que há algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou como eu sei que sou eleito, né? Uma pergunta que eu escuto com alguma frequência. E a resposta quase sempre vai na mesma direção. A resposta é com uma outra pergunta: qual é a sua relação com o pecado? Você trata o pecado como algo ok, tá tudo bem, né? Trata o pecado como fanatismo dos religiosos. Ah, não, o pastor é muito fanático, né? Esses crentes são muito fanáticos, né? Não precisa ser assim, não. Se você trata assim, isso é um grande problema. O próprio Rúben vai mostrar isso. Então, como saber que sou eleito? A pergunta é respondida com uma outra pergunta: qual é a sua relação com o pecado? Segundo ponto, os eleitos, eles confiam em Deus. Olha o versículo 20. Esse versículo 20 aqui do capítulo 5, ele é impressionante. Diz assim: 1 Crônicas 5:20. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. A tribo de Gade, essa já é a segunda tribo, falando de Rúben agora falando de Gade, demonstrou que sua confiança estava em Deus. E essa é uma evidência importantíssima de um eleito. Os eleitos confiam em Deus. Agora, é importante a gente destacar aqui o que é essa confiança. Não é que você confia que Deus existe, confia que Deus vai fazer milagres na sua vida. Não. O que nós estamos falando de confiança é que Deus vai levar a cabo a sua salvação. Essa é a confiança. A confiança que temos que Deus vai nos conduzir até a nossa salvação definitiva. Os eleitos, eles têm uma relação de inimizade com toda a idolatria, com todos aqueles deuses falsos que oferecem coisas que vão substituir a Deus ou a sua salvação. Então, por exemplo, quando alguém oferece o casamento como forma de salvação funcional para substituir a salvação em Cristo, dizendo o seguinte: se você tiver um casamento bom, todos os seus problemas serão resolvidos. O eleito,
ele vai ter uma relação muito distante desse tipo de discurso. Então, até mesmo cultos, né, que ressaltam os ídolos, eles são ofensivos aos eleitos. E isso acontece muitas vezes. Até mesmo cultos que oferecem Deus como um meio de chegar aos ídolos. Então oferece Deus como um meio de alcançar saúde plena. Oferece Deus como um meio de alcançar prosperidade e ganhos financeiros sem muito esforço. Oferece Deus como maneira de ter um casamento bom, e eles vão oferecendo Deus como um meio de se chegar a ídolos, chegar a deuses falsos. Um eleito, ele vai rejeitar peremptoriamente esse tipo de discurso. Ele não vai aceitar esse discurso porque ele sabe que o amor a Deus, que a fidelidade a Deus é o que marca aqueles que são eleitos. Então, um eleito vai rejeitar de maneira inconteste todos os discursos que oferecem Deus como um meio de se chegar a outros deuses, aos deuses falsos. Foi o que aconteceu aqui com os gaditas, com a tribo de Gade que habitava a Transjordânia. E por último, os eleitos são disciplinados por Deus. Os eleitos sofrem a disciplina de Deus. Deixa-me ler aqui com vocês o versículo 25 e 26 do capítulo 5. Diz assim: mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Então ele está falando de Manassés, como Manassés foi infiel ao Senhor, seguindo os deuses falsos. Ao contrário dos gaditas, que confiaram em Deus, a meia tribo de Manassés confiava nos ídolos. Olha só o que aconteceu no versículo 26. Por isso, o Deus de Israel incitou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Hala, Rabor, Hará e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Então, as tribos, elas foram disciplinadas pela sua infidelidade a Deus, mas isso, de certa forma, é bom. Por quê? Porque os eleitos são disciplinados por Deus. Deus disciplina os eleitos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar quando falamos de disciplina. Deus disciplina os eleitos. Outra coisa, disciplina, ela é boa. Nós encaramos a disciplina como algo ruim. Nós encaramos a disciplina como algo doloroso e que vai trazer sofrimento. É claro que, inclusive aqui no caso das tribos, veio mesmo o sofrimento, porém, Deus estava fazendo isso para preservar exatamente esse povo, né? Então, a disciplina, ela é boa. E a disciplina, ela é dada para o arrependimento, não para a morte. Isso é importante, porque não podemos aceitar a disciplina de Deus sem entender que ela vai produzir arrependimento em nossas próprias vidas. Eu lembro de um irmão muito querido que insistia em manter ali os seus próprios argumentos e raciocínios em relação a Deus distantes da Bíblia. E ele foi passando o tempo, ele recebia ministração, era discipulado, mas mantinha a sua maneira de pensar, né, que era diferente do que a Bíblia dizia. E ele foi disciplinado pelo Senhor. No caso desse irmão, a disciplina veio na parte financeira. Ele literalmente perdeu todos os seus recursos financeiros, chegando até mesmo a depender de recursos até da sua esposa e de alguns amigos para sobreviver. Só que ele se arrependeu, né, reconheceu o seu pecado, se arrependeu, foi disciplinado pelo Senhor e hoje ele vive uma vida financeira muito melhor do que a que ele tinha antes. Então, ele foi disciplinado, se arrependeu, viu que a disciplina era boa e foi restaurado pelo Senhor. Deus, ele disciplina os eleitos. Bom, moral da história. Os eleitos podem confiar em Deus e devem ser fiéis ao Senhor como sinal
da sua vocação. Então, os eleitos, eles têm em quem confiar e podem confiar no Senhor, mas também devem ser fiéis a Deus, e esse é um sinal de que são de fato eleitos. Bom, desafio do Léo aí para esta sexta-feira, para finalizarmos bem essa semana de devocional. Penso que a aplicação aqui ela vai em 3 direções: santidade, confiança e arrependimento. São 3 marcas daqueles que são eleitos. O eleito vive em santidade, busca a santidade, arrepende-se dos seus pecados, é disciplinado pelo Senhor às vezes para que haja arrependimento e, em terceiro lugar, ele confia em Deus e não nos deuses falsos. Então, se você é um eleito de Deus, você vai manifestar essas características que são marcantes naqueles que são eleitos de Deus. Pastor, mas se eu não sou eleito de Deus? Bom, você está aqui ouvindo essa mensagem. Lembra que o eleito, ele ouve o chamado. Então o Senhor está te chamando nesta manhã para que você realmente possa voltar a Ele em santidade, confiança e arrependimento. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu gosto de fazer no dia em que encerro aqui a semana de devocionais. Eu gosto de orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso, vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um aviso importantíssimo. Nesse final de semana, nós vamos ter a conferência Tons de Rosa aqui na nossa igreja. Nós vamos falar sobre o evangelho e o aconselhamento. Como nós somos desafiados no Novo Testamento, especialmente, a cuidar uns dos outros, a ensinar uns aos outros, mas muitas vezes fazemos isso sem as ferramentas adequadas. Então, nesse final de semana, nós vamos receber essas ferramentas que vêm, então, da parte de Deus. Eu te espero na nossa Igreja Nave a partir das 3 horas de amanhã, sábado, para que, então, possamos aí compartilhar desse tempo juntos, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira para todos, excelente final de semana, fiquem com Deus.